Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender quais são as 4 reações mais importantes e que todos os alunos deveriam conhecer para conseguir falar um pouco melhor sobre química. Na realidade são 5 reações, mas a gente vai condensar aqui em 4 reações, tudo bem? Então vamos lá. Os 4 tipos de reações mais importantes são elas: a reação de neutralização, a reação de oxidação de metais, a reação de combustão e a reação da fotossíntese. No caso, então, a reação de neutralização, a gente tem ali os ácidos e as bases interagindo e, então, se neutralizando, ou seja, fazendo com que os íons gerados e que são extremamente reativos, eles tornem-se neutralizados. A gente já vai ver isso daí e existe uma dica muito boa para conseguir neutralizar qualquer ácido e qualquer base. É super simples como a gente pode fazer o balanceamento dessa reação, tudo bem? Existe também a reação de oxidação de metais. E por que que é interessante saber sobre oxidação de metais? Porque a quantidade de óxidos que existem na Terra é muito grande. Então, é importante conhecer isso por quê? Porque muitos óxidos também estão relacionados com o quê? Estão relacionados com a vida. É claro que aqui eu estou colocando metais, mas também existem alguns óxidos que são oriundos de ametais. Tudo bem? Reação de combustão, por que que ela é importante? Porque a gente vai ver que a reação de combustão, além dela ter ali o processo da queima de um determinado material, ela também está relacionada com a respiração. Então, dentro da reação de combustão, nós temos a reação de combustão tradicional e também a respiração. A nossa respiração, ela é uma reação de combustão, tá? E por fim, então, nós temos a reação de fotossíntese, que ela é extremamente importante porque é como as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento, ok? Então vamos ver aqui, vamos iniciar pela reação de neutralização. Bom, aqui nós temos uma reação genérica de neutralização. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em vez de a gente estar utilizando os cátions e os ânions, nós vamos utilizar aqui a simbolização com letras que não são necessariamente elementos, tá? Mas, especificamente, quando nós falamos de reação de neutralização, nós estamos falando lá da reação ácido-base, lá do Arrhenius, certo? Arrhenius, tá? Que foi um químico sueco, tá? E que ele percebeu que a molécula de água, ela conseguia passar por um processo de ionização, tá? Então a água, né, a molécula de água, ela conseguia produzir naturalmente H+, mais OH-, tudo bem? Então se a gente juntar aqui H+ e OH-, a gente vai ter aqui H2O, tudo bem? Então a água, ela consegue se ionizar no meio produzindo esse cátion e esse ânion aqui. Então, o cátion do H+, que no caso é um próton, e a hidroxila, a importante hidroxila, tá? Que ela vai servir então para caracterizar o quê? Ela vai servir para caracterizar as bases, tudo bem? Então, como ocorre isso? Eu vou apagar aqui para a gente poder ficar menos poluída a imagem, né? Então, vamos lá. O que caracteriza um ácido? Um ácido, tá? Ele vai ser caracterizado por qualquer substância que, quando adicionada em água, então nós temos aqui água, tudo bem? Então nós temos um material, uma substância sendo adicionada em água, ela faz com que tenha o aumento do quê? O aumento da concentração, a gente coloca a concentração sempre entre colchetes, tá? De H+. Ou seja, a água, ela tem uma quantidade natural de H+ que ela já produz, só que existem algumas substâncias que, quando a gente adiciona ali no meio, ou seja, a gente dilui ele no meio, ela vai fazer o aumento da concentração do H+. Então, sempre que isso acontecer, nós temos um ácido, tudo bem? Então, sempre um ácido. Por outro lado, se a gente adicionar uma substância, tá? A gente vai chamar de base, na água e ocorrer o aumento da concentração do OH-, o que nós temos? Nós temos
uma base, no caso, um hidróxido, tudo bem? Então, todo hidróxido é uma base, mas nem toda base é um hidróxido. Existem outras teorias ácido-base, por exemplo, a teoria de Bronsted-Lowry e também a teoria de Lewis. Mais para frente a gente conversa sobre essas teorias que são um pouco mais complexas. Mas para, por exemplo, vestibular, ensino médio, até mesmo início de graduação, é muito importante a gente rever isso daqui, tá? Então, o que acontece? Se nós estamos falando que as reações de neutralização de ácido e base, elas vão produzir H+, e OH-, e H+, e OH- nos leva à projeção, acaba gerando a água, ou seja, H2O, isso quer dizer que o principal produto da reação é o quê? É a água e não o sal, como muitas pessoas pensam. Então, o que nós temos que saber aqui? Eu vou apagar, tá? Só para não ficar muito poluída aqui a nossa imagem, ok? Então, o que a gente tem que entender? Que sempre, uma reação ácido-base, sempre uma reação ácido-base, ou seja, um ácido reagindo com uma base, sempre vai produzir água como seu produto principal e sal, ok? Então, sempre que a gente vê lá um ácido reagindo com uma base, pode ser, por exemplo, vamos utilizar um ácido bastante famoso, o ácido clorídrico, tá bem? Então, HCl. Mais um hidróxido, pode ser um hidróxido também muito famoso, o hidróxido de sódio, tá? O que vai acontecer? Quando eles vão reagir, então aqui vai se separar aqui os nossos íons. Então a gente vai ter a formação de H+, mais Cl-, ou seja, isso aqui tudo proveniente do ácido, mais Na+, mais OH-. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu já sei que eu tenho que observar essas quantidades aqui. Por quê? Porque tem que ser produzido água, tá? Água sempre vai ser o meu produto principal. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de H+ e OH- tem que ser igual. Nesse caso, então, a gente tem aqui uma molécula de HCl reagindo com uma molécula de NaOH. Então, eu vou ter um H+ e um OH-. Isso daí, então, vai gerar o que para mim? Vai gerar uma molécula de H2O. Então, a grande dica do processo de neutralização é o seguinte: a quantidade de H+ e OH- sempre tem que ser igual. Se eu conseguir fazer a quantidade de H+ e OH- ficarem iguais, eu balanceei a reação, tudo bem? E aí o que sobrar, né? No caso aqui a gente também vai ter um Cl- e um Na, né, Na+, a gente vai ter então ali só que juntar os dois. Então, no caso, a gente vai ter a formação de uma molécula de água mais uma molécula do quê? Do nosso sal, o cloreto de sódio, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente usasse uma outra substância aqui, tá? Vamos fazer aqui com outras substâncias. Eu vou manter como ácido, eu vou manter o HCl, tudo bem? E aí a gente faz, então, a seguinte reação, ó. HCl, tá? Mais MgOH2, tá? Ou seja, o que nós temos aqui? Agora nós temos o dobro da quantidade de hidroxila em comparação com a reação que nós vimos anteriormente. Então, dessa forma, vamos fazer aqui o processo de ionização. Nós vamos formar H+, mais Cl-, mais Mg2+, mais duas vezes o quê? OH-. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa quantidade aqui tem que ser igual à quantidade que está aqui na frente do H+. Só que aqui a gente não tem a mesma quantidade. Então, isso significa o quê? Que a equação não está balanceada. Dessa forma, então, vamos balanceá-la. Para que seja possível eu ter 2H+ e 2OH-, eu teria que multiplicar aqui na frente por 2, tá? Então, dessa forma, eu vou alterar aqui, tá? Por 2 agora. E, consequentemente, também aqui vai ser alterado por 2. Por quê? Porque nós estamos multiplicando tudo aqui, certo? E aqui na frente a gente tem 1.
que está multiplicando aqui, e também está multiplicando tudo aqui. E aqui ainda o OH está sendo multiplicado, o OH menos, né, está sendo multiplicado por 2 ainda, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os seguintes produtos. O primeiro deles a gente já sabe que é a água, tudo bem? Então, a gente vai ter o quê? 2H+, mais 2OH-, 2H2O. Então, matou. Sabemos que temos aqui, então, 2 moléculas de água. E, consequentemente, o que vai sobrar? Vai sobrar 1Mg2+, mais 2Cl-. Aqui, nós também estamos multiplicando as quantidades de cargas, tá? Então, no caso aqui, uma carga negativa e 2 cargas positivas. Então, 2 e, aqui no caso, 2 também. Então, nesse caso, a gente vai ter Mg, o quê? Cl2, tá? Por quê? Porque são 2 ânions de cloro, ok? Então, é dessa forma que a gente faz o balanceamento. Conseguiu balancear a água, né? No caso, a quantidade de H+, e de OH-, balanceou isso, acabou o exercício. O resto você só soma depois que você vai ter o ácido, tudo bem? Então, aqui nós temos o processo de neutralização. Esse é um processo genérico, tudo bem? Bom, então aqui, o que mais que a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter um outro processo, que é, nesse caso, a reação de oxidação de metais. E, nesse caso, é a reação de oxidação de metais genérica também. Vamos entender aqui o que acontece. Nós temos aqui, então, o metal, tá? Nós temos aqui o metal, ele se apresentando na forma 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está na forma metálica. Então, se, por exemplo, a gente tiver ferro, tá? Ele vai ter carga 0, tá? Não vai ser 2+, nem 3+, vai ser o ferro 0, ou seja, o ferro como a gente encontra ele sólido, né? Utilizado nas construções e tal, né? Então, a gente tem o ferro sólido, ferro metálico, tá? Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter esse metal reagindo com o quê? Ele vai reagir com água. Reagindo com a água, o que vai acontecer? Nós vamos ter um deslocamento aqui. Então, esse metal ele vai interagir com a água e a água vai liberar o que? Gás hidrogênio para o meio. E aí, então, nós vamos ter aqui a formação do óxido metálico, tudo bem? Bom, vamos ver aqui, fica mais simples a gente ver isso na prática, certo? Então aqui, ó, essa aqui é uma reação muito famosa, muito importante essa reação aqui, tá? Qual reação essa aqui? É a reação de formação do Fe2O3, que é a ferrugem, tá? Então nós temos aqui esse cátion de ferro aqui, no caso, a é o íon férrico, tá? Então esse aqui é o íon férrico. Ferroso ele seria 2+, tá? Então aqui férrico. O que vai acontecer? Esse metal aqui, né? Ele não está no estado 0. Significa o quê? Que anteriormente ele já perdeu, estava no estado 0, né? Ele perdeu o quê? Ele perdeu 3 elétrons, tá? Então menos 3 elétrons. Então ele já passou por um processo onde ele já perdeu isso. Ele era metal, mas ele já perdeu 3 elétrons e vai continuar o processo ali da reação, tá? Então, olha aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, então o ferro 3+, ele vai interagir aqui com a água e vai haver um processo em que nós vamos ter a separação da molécula de água, ou seja, ela vai passar pelo processo de ionização. Então, os elementos aqui vão se separar. Então, o ferro 3+, né, aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai forçar com que ocorra a separação dos íons. Então, nós temos quantos hidrogênios na água? Nós temos 2 hidrogênios, então nós vamos formar 2H+. Então, nós temos aqui 2H+. Consequentemente, vai sobrar só um oxigênio. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um oxigênio 2-, ou seja, cátion e ânion. Dessa forma, então, o que vai acontecer?
Para que seja possível gerar a quantidade de hidrogênio na forma gasosa, nós vamos ter que interagir aqui com o quê? Com duas moléculas de água, tá? Então, esse ferro 3+, vai interagir com duas moléculas de água, vai haver a liberação de H2, tá? Por quê? Porque aqui no caso, esse hidrogênio, né, ele não vai sair para o meio na forma de H+, tá? O que vai acontecer? Durante a reação, como são duas moléculas de água, vai formar o gás hidrogênio e ele vai sair para o meio, tudo bem? Então, esse hidrogênio aqui é o hidrogênio gasoso, que sai para o meio, tá? E, consequentemente, vai sobrar o quê? Vai sobrar o ferro 3+, e vai sobrar o oxigênio 2-. Aí tem todo um processo de balanceamento. Qual é esse processo de balanceamento? É esse aqui, ó. Sempre que a gente tem ali um metal, por exemplo, né, ele vai estar lá 3+, 2+, 1+, né? E a gente tem o oxigênio, então a gente faz essa inversão, ok? Então esse 3+ vai passar multiplicando o oxigênio e esse 2- vai passar multiplicando o ferro. Então, dessa forma, a gente retira os valores das cargas, né? E fica então com ferro 2 e oxigênio 3 em quantidade, né? Então, a gente forma aqui o Fe2O3, que nesse caso é a nossa ferrugem, tudo bem? Então, nós temos esse óxido aqui, o óxido de ferro 3, tá? A gente pode chamar aqui de óxido do quê? De ferro 3. Por que de ferro 3? Porque nós estamos partindo aqui do íon ferro 3, tudo bem? Então, essa aqui é uma explicação de como ocorre o processo de oxidação. O importante é conhecer aqui a reação, né, de oxidação genérica, porque se conhecendo essa reação aqui, você faz qualquer outra, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima reação aqui que é importante, ok? Chegamos aqui na chamada reação de combustão, e aqui é muito importante, ok? Por quê? Porque a gente tem uma reação que envolve o carbono, e o carbono, o que ele é? Ele é o elemento que nos leva à vida praticamente, né? Todo o nosso material genético depende de carbono, ok? Aqui então nós temos o etanol. O etanol, ele é o quê? Ele é um álcool, ok? E aí o que acontece? Imagina que então você tem lá o etanol, a gente sabe que o etanol ele pega fogo, né? Então se eu pegar lá o etanol, que é o nosso combustível, tá? Nosso combustível é o etanol, combustível. Vou colocar aqui, ó, etanol. Então, esse daqui é o nosso combustível. Se eu fornecer energia, tá? Energia. Vou chamar de fogo, ok? Então, se eu fornecer fogo no etanol, o que vai acontecer? Ele vai começar a queimar, certo? Então, esse é o processo de combustão. Só que, para que isso ocorra, é também necessária a presença de um comburente, tá? Comburente. O que é um comburente? Comburente é um oxidante, ou seja, alguém que vai fornecer oxigênio, oxidante, tá? Então, para que exista uma chama, é necessário o quê? É necessário que exista um combustível, energia e um comburente. Se ocorrer a extinção da presença do combustível, a energia e o comburente não vão manter, por exemplo, a presença do fogo. Se for exterminada a energia, né, ou seja, o calor, não vai haver a manutenção do fogo, porque o combustível e o comburente não vão conseguir reagir. Se for cortada a presença do comburente, também não vai ser mantida a presença, por exemplo, do fogo, porque o combustível e a energia não vão conseguir reagir. Então, esse é um ciclo. Existe aqui a necessidade desses três personagens, tá? Para que seja mantida ali a presença do fogo, ou seja, que o fogo tenha a possibilidade de passar pelos processos de combustão, ok? Então, o fogo ele é uma consequência da combustão, certo? Então, você tem ali a liberação de energia, então é possível ver isso, tá? Então, vamos lá. O etanol, se eu fornecer oxigênio, se eu só fornecer oxigênio, se eu pegar, por exemplo, um frasquinho de álcool e eu
fornecer oxigênio lá, não vai acontecer nada. Por quê? Porque precisa adicionar energia. E a energia ela é simbolizada por um triângulo, tá? Então, se eu tiver etanol, se eu tiver oxigênio e eu fornecer energia, vai haver então a formação ali de uma chama, por exemplo, tá? E sempre na chamada combustão completa, ok? Na chamada combustão completa, sempre vai se formar gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono, e água e também energia, tá? Vai ser liberado energia, tudo bem? Vou apagar aqui para não ficar tão poluída a nossa imagem. Então, assim como a gente viu lá para a reação ácido-base, que sempre vai formar água e sal, né? Na reação de combustão, sempre a gente vai ter ali a presença de oxigênio, energia e um combustível, e sempre vai ser formado ali CO2, água e energia. Então, se tem a reação de combustão completa, isso quer dizer que existe também a incompleta. Isso é verdade, tá? Vamos ver aqui a reação incompleta, tá? Então, essa aqui é a combustão completa, ou seja, sempre vai formar CO2, água e energia. E a incompleta, então a combustão incompleta, ela também vai formar CO2, água e energia. Vai formar também, só que parte do CO2 vai se perder na forma de monóxido de carbono, tá? Então vai ser formada essa substância aqui, esse gás. Então nós podemos ver aqui a parafina, tá? A parafina lá da vela. Se a gente fornece oxigênio, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir reagir todo o oxigênio que a gente fornece com todos os carbonos aqui. Então a gente não consegue produzir o quê? A gente não consegue produzir a quantidade correta de CO2. A gente começa então a queimar o material e liberar o que nós conhecemos como fumaça ou fuligem. Então, sempre que a gente vê um álcool queimando, ele não vai liberar fumaça, tá? Não vai haver liberação de fumaça. Agora, quando você queima a parafina da vela, um pedaço de madeira, ele vai gerar cinzas, ele vai gerar o chamado carbeto, que é aquela mancha preta, aquela fuligem, tá? Então ali a gente tem principalmente a presença de monóxido de carbono. Por isso que a gente vê fumaça sendo liberada e ela é altamente tóxica. Sabe por quê? Porque esse gás, o monóxido de carbono, existe a tendência da natureza fazer com que ele passe de monóxido de carbono para dióxido de carbono. Então, ele é altamente reativo na presença de oxigênio. E aonde que a gente tem oxigênio no nosso organismo? No nosso sangue, lá na hemoglobina. Então, ele entra em contato com a hemoglobina e retira o oxigênio de lá. E então, o nosso coração não consegue bombear o sangue oxigenado para todo o corpo. Não conseguindo liberar esse oxigênio para o corpo, o nosso organismo não consegue fazer o chamado processo de combustão. E se ele não consegue fazer o processo de combustão, o que ele não vai liberar para o nosso organismo? Ele não vai conseguir liberar energia, ok? Não tem como liberar energia. E dessa forma, então, aí a pessoa ou o ser vivo, né? Pode ser um animal também, se ficar muito em contato com o monóxido de carbono, pode ter ali uma repercussão muito séria na saúde, podendo levar até a morte, tudo bem? Então, nunca fique perto de um carro numa garagem. Sempre saia de perto, por quê? Porque nós temos ali a combustão incompleta. Ah, mas o carro do meu pai, ele é a álcool, lá tem etanol, então eu posso ficar lá dentro? Não, por quê? Porque não é etanol puro, adiciona-se outros materiais ali. Então você vai ter sim a liberação de monóxido de carbono, mesmo o combustível do carro sendo etanol. Então é muito perigoso, nunca fiquem perto de um carro funcionando num local fechado, tudo bem? Aqui, então, dentro da combustão, como eu falei, existe também o processo de respiração, tá? Então, aqui o processo de respiração ele é muito importante, tá? Por quê? Porque o processo de respiração, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a glicose, que é um açúcar, ok? Juntamente com o oxigênio e vai fazer o quê? Vai produzir CO2, água e energia. Então, o oxigênio que a gente tem no nosso organismo, ele tem a importância de
reagir aqui com os açúcares para que seja possível liberar o CO2. Por isso que a gente respira oxigênio e expira CO2, tá? Por quê? Porque ocorre a produção da combustão da glicose, ou seja, dos açúcares que a gente ingere nos alimentos. Então, ali você quebra a molécula de açúcar, liberando CO2 e água. E da quebra das ligações, há a liberação de energia. Então, essa aqui é uma reação muito, muito, muito importante de se conhecer, tá? Glicose mais oxigênio vai gerar sempre CO2, água e energia, tá? Então, na combustão completa, como eu disse, sempre nós vamos ter CO2, que é dióxido de carbono, água e energia. Na combustão incompleta, nós vamos ter dióxido de carbono, monóxido de carbono, água e energia. Algumas vezes pode aparecer até mesmo, em vez de monóxido de carbono, pode aparecer ali carbeto, ou seja, C2, por exemplo, tá? Por quê? Porque ali o processo está consumindo quase todo o oxigênio para a produção do dióxido de carbono. Sim. Para a produção de água? Sim. Mas parte do material não está gerando CO2. Tudo bem? Está gerando ali, por exemplo, carbeto, que seria carbono queimado, no caso, tá? E, obviamente, a respiração, né, o processo de respiração, sempre vai ser a glicose sendo reagida com o oxigênio. Na presença do fornecimento de energia, vai ser a produção de CO2, água e energia, tá? Por quê? Porque você quebra essas ligações que existem da glicose, tudo bem? Então, se você somar aqui as quantidades, você vai ver que vai ser igual, né? Você tem 6 carbonos de um lado, você vai ter 6 carbonos do outro, você vai ter 12 hidrogênios do lado, você vai ter 12 do outro também, né? Oxigênio, você vai ter 18 de um lado, você vai ter 18 do outro também, tá? Então, aqui é balanceado isso, tudo bem? E, por fim, nós chegamos na reação de fotossíntese. E essa é também muito importante, extremamente importante. Por quê? Porque ela vai gerar glicose, que muitas vezes nós ingerimos. Por exemplo, o açúcar do dia a dia, aquele açúcar branquinho que a gente consome, adiciona no suco, adiciona nos doces, ele é gerado de um processo onde nós temos as plantas absorvendo o dióxido de carbono que existe na atmosfera. Esse dióxido de carbono ele reage com a água e a luz. A luz é o nosso fornecimento de energia, tá? Então nós temos aqui fornecimento de energia. Então aqui o CO2 ele vai reagir com a água e vai produzir o quê? Vai produzir o açúcar, né? A glicose. E nesse processo parte do oxigênio não vai ser consumido, ele vai ser liberado para o meio. Então, ele é liberado na forma de gás. Então, ele vai sendo liberado com o tempo. É claro que esse processo é o processo pelo qual a planta ela produz o açúcar que ela vai consumir, tá? Então, ela libera o oxigênio. Mas isso não quer dizer que depois esse oxigênio ela não vai consumir de novo, tá? Então, ocorre esse processo inverso aqui depois, tá? A gente vai ter também a planta respirando. Então, vai ter o consumo do açúcar que ela mesma produziu. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as plantas elas liberam o gás do oxigênio, mas depois elas também consomem esse gás oxigênio. Então, as plantas não são o pulmão do mundo, tá? Elas são seres que produzem o próprio alimento, mas também respiram, ok? Então, isso faz com que elas consumam oxigênio também que existe na atmosfera. Assim como elas vão consumir o CO2 e água, elas também vão consumir o oxigênio. Então, você tem o processo de fotossíntese e respiração, ok? Obviamente, o processo de respiração tende a ocorrer mais à noite. O processo de fotossíntese, lógico que é de dia, porque depende do sol. Tudo bem? Então, pessoal, essas daqui são reações muito importantes que vocês têm que conhecer, tá? Para que vocês possam fazer, por exemplo, boas provas de vestibular, para que vocês possam fazer boas provas de fim de ano, né? Por quê? Porque são reações muito triviais e que todo químico utiliza praticamente no dia a dia. Essas reações são muito, muito importantes, tudo bem? Então, pessoal, se for possível, curta o vídeo,
se inscreva no canal e clique no sininho para vocês sempre receberem novas aulas de química como essa daqui. Se for possível, deixe um comentário aí falando se você já conhecia essas reações, tá? Também, se for possível, hypem aqui os vídeos para que a gente comece a ganhar mais importância na plataforma. Também compartilhe o vídeo para que possa chegar em outras pessoas e dessa forma também auxiliar com o desenvolvimento aqui do canal. Também, se for possível, dá uma olhada lá no meu outro canal, Ciência Química, que eu sempre trago vários assuntos relacionados com ciência em geral lá também, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula de Química.